campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, amigos, saúdo, amigos, irmãos, trabalhadores, né? E todos aqueles que vêm acompanhando o nosso trabalho aos domingos à noite, de palestra, preces e radiações. Continue acessando o nosso canal. Então vamos iniciar nossas tarefas fazendo uma prece, agradecendo a Deus, a Jesus por esse momento, aos mentores que nos acompanham, né, que nos saúdam, que nos trazem nesses momentos luz para o nosso lar. Jesus querido, muito obrigada por tudo, que assim seja. Mas hoje, antes de iniciar a nossa leitura do Evangelho, eu gostaria de lembrar de 3 de outubro de 1804, nascimento de nosso querido Allan Kardec. Então, queridos, essa maravilhosa, esse mestre por excelência, né, que nos trouxe, através dessa codificação, essa beleza de doutrina espírita, o Consolador prometido. Uma pessoa inteligente, dedicada, caridosa, carinhosa. É o nosso querido Hippolyte, né? E não devemos deixar passar em branco também a sua senhora, né? Amélie, Gabrielle Amélie Podet, também professora, né, dedicada às artes, que muito ajudou nessa doutrina. Kardec teve uma trajetória, né, muito do lado do ensino, do lado das letras, né, do lado da educação. Com 10 aninhos ele foi levado pela sua mãe à Suíça, no castelo de Verdun, escola de Pestalozzi, onde, né, ele fez os estudos aprofundados e trouxe junto, né, a maneira do ensino do Pestalozzi. Inclusive, com seus 14 anos, quando o mestre Pestalozzi precisava se afastar por algum trabalho fora, né, ele assumia a escola. Olha que grandiosidade, né? Já tão jovenzinho. Aprendeu essa parte linda da educação, né? Porque Pestalozzi foi um homem magnífico também. É bem interessante procurar, né, estudar também Pestalozzi. Bom, mas depois, né, que ele saiu do liceu na Suíça, com 19 anos ele já estava começando a editar livros didáticos na França. Ele ficou muito conhecido, né? Porque ele fez vários volumes para as escolas na França, inclusive na época pós-guerra, a dificuldade toda que aquela população estava passando, as mães, né, com seus filhos. Ele fez um volume, né, um tomo exclusivamente para as mães, né, ajudar o estudo dos filhos. Olha que preocupação a dele, né? Então eu estou trazendo essa parte assim para ver como ele era amoroso, né, preocupado com a humanidade. E assim ele foi, né, trabalhando, montou a sua escola com o seu sócio, seu tio, que infelizmente era dado a vício de jogo, né? Perdeu uma grande quantidade de dinheiro, teve que vender a sua parte na escola, né? E ele teve que entregar, né, o prédio da escola, e a parte que sobrou ele ainda entregou para um amigo render, e o amigo foi à falência e perdeu o resto todo. E assim ele começou a sua escola em casa. Aí também ajudando muito crianças que a família não podia pagar. Então começou essa trajetória do nosso amado, né? E ao mesmo tempo, naquela época, com dificuldade financeira, ele começou a trabalhar, né, como fazendo, ajudando as firmas, como contabilidade, né, nas firmas, e traduzindo livros, porque ele falava, né, ele era poliglota, ele falava alemão, falava holandês, falava inglês, o latim, né, e assim por diante. Então vejam, né, a cultura do nosso querido Allan Kardec.
E o tempo foi passando, né? Até chegar às mesas falantes, girantes, né? As batedoras naquela época, que ficou uma moda na França, fora da França também. Em Paris, nos salões, aquilo era uma diversão, né? Até que nas casas começaram também, né? E ele foi convidado, ele relutou bastante, né? Mas, como ele viu que amigos importantes, porque ele era de uma sociedade, né, grande em Paris, né? Pela cultura dele, né? Ele frequentava essa sociedade. Quando ele viu aquelas criaturas mais conscientes, ele resolveu aceitar o convite e assistir uma sessão daquelas mesas, né? E percebeu que, além daquilo ali, daquela brincadeira, tinha coisas sérias. E se prontificou a fazer um estudo, né? É linda essa trajetória do nosso irmão Allan Kardec, nosso professor. Nós todos precisamos estudar muito Kardec, meus amados. Até para ser melhores espíritas. Quando ele aceitou, né, voltando lá nas mesas girantes, quando ele aceitou a fazer uma pesquisa sobre todo aquele movimento, foi entregue a ele 50 cadernos já escritos, né, que ele mais tarde teve que fazer um trabalho, né, de um método dedutivo universal para ver as questões, né? Então, quando foram se formando grupos de estudo a partir dessas mesas, né, ele foi tomando conhecimento, frequentava, e ali ele lançava, né, aquelas perguntas, as mesmas perguntas em vários lugares, para ver, né, a realidade daquilo, né, a certeza, que dedicação, né. Bom, o nosso irmão Allan Kardec teve 14 anos para fazer a sua tarefa, né? Vejam só, pouquíssimo tempo, deixando essa beleza de doutrina dentro da codificação. Porque ele não foi o criador, ele foi o codificador da doutrina, né? E ali ele começou a trabalhar, lançou o Livro dos Espíritos, que é o arcabouço da doutrina, né? Depois o Livro dos Médiuns, que é o nosso seguro, né? É um método seguro para a nossa mediunidade. Depois veio o livro, o nosso livro maravilhoso que nos norteia a vida, né? Que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois o livro Céu e Inferno, com a sua beleza, sobre religiões. E na segunda parte, sobre testemunhos daquelas entidades que ele evocava, né? De vários setores da espiritualidade, desde espíritos infelizes, os felizes, o suicídio, e assim vai. Ali é muito interessante para a gente entender um pouquinho, né, dessa parte do outro lado da nossa caminhada, né? E para fechar com chave de ouro, a Gênesis, né, a criação. A Gênesis também é um livro maravilhoso, que tem um capítulo só sobre o Cristo, né? Sobre todo o trabalho aquele, sobre os milagres que não existem, mas que ele vem explicando. Depois são fluidos maravilhosos. E no final, né, ele fecha com chave de ouro, falando nos novos tempos que estão por aí, e exatamente uma coisa tão atual, né? E embora ele tenha lançado, né, que a gente sabe que os fundamentais, né, são esses 5, mas tem um livro que é o Espiritismo, né, que ali está toda a doutrina espírita, inclusive com diálogos, né? Alguns livros trazem toda a biografia dele. Obras póstumas, que foi escrita depois de 21 anos que ele desencarnou, né? Um livro também maravilhoso, que foi montado com todos os escritos que ele deixou. Imagina, meus amigos, escrito muitas vezes à luz de velas, na pena, né? Então vejam só que tarefa linda. Ele passava às vezes as noites debruçado, estudando aquelas cartas que muitas delas estão na Revista Espírita, que era tipo um jornal psicológico na época que ele lançou, que era uma vez por mês, né, baseado naquelas histórias todas das cartas que ele recebia, né? Então, quem tiver condições de comprar os 12 volumes, né, que cada 12 volumes é 12 meses, né? Então, ali está toda essa história
história de mediunidades fabulosas também que a gente vê, e mediunidades muito fenômenos antigos que aconteceram, né? E que ele relatava naquelas cartas e foi colocando ali com muita, né? Ele soube separar, né, tudo aquilo, fazendo todo aquele método, né? Olha que trabalheira em 14 anos, né? Que ele deixou esse legado. Tem outros livros pequenininhos, livros de prece, obsessão também, que a gente pode tirar um estudo lindo. Então vejam, meus amados. E a sua senhora, a sua esposa, né? Amélie Gabrielle Baudet, professora, né? Também ajudou muito. Então esse casal se formou, os dois, né? Se dedicaram a essa doutrina. Ela com aquele carinho todo, né? Com aquele conhecimento das artes, ajudou muito Kardec, ajudou essa doutrina. Então, Kardec, ele é um exemplo para todos nós, meus amados, nas suas tarefas, né? Não foi fácil a vida para ele, mas a gente sabe o porquê, né? Ele não precisa, desculpe, ele não poderia ter compromissos naquela época, porque ele tinha um trabalho, uma missão a cumprir, né? E foi através dos seus 54 anos que ele começou a tarefa, né? Ali, desenvolvendo, se dedicando, trazendo a lume essa beleza dessa doutrina, o Consolador prometido pelo nosso Mestre Jesus. E a dedicação dele é um exemplo para todos nós. Então fica aí esse comentário, né? E além de tudo, lembramos também, dia 9 de outubro de 1861, o ato de fé em Barcelona, onde foram queimados numa fogueira 300 obras, né, que ele mandou para um livreiro. No momento ele ficou muito aborrecido, mas depois ele foi inspirado que através daquela fogueira, daqueles pedacinhos que voavam meio queimados, as pessoas iam pegando e lendo, né, que se espalhou na Espanha a doutrina espírita. Então vejo que trabalho lindo, né, do Espírito da Verdade, o mentor dessa doutrina, mentor que ajudou Kardec em todos os momentos que ele se dedicava, se debruçava, né, para montar um livro, um estudo. É um exemplo de vida para todos nós. E nós temos que ser muito gratos a Kardec, a Hippolyte Léon Denisard Rivail, nosso mestre por excelência. Então agora, meus amados, nós vamos passar a dar uma leitura. Abrimos no Consolador, o Cristo Consolador, que lindo esse, né? No capítulo 6, esse capítulo é grandioso. Na instrução dos Espíritos, o advento do Espírito de verdade. Venham como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reine a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande que faz germinem as plantas e se levantam as ondas. Revelei a doutrina divina como um confeiteiro, ceifeiro. Reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas ingratos os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-nos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vós socorreis mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já vivem na terra, os que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houver cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens, fracos que compreendeis as trevas
das vossas inteligências. Não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender a mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com a verdade. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. No cristianismo encontra-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizarem. Eis que além do túmulo, que julgai-vos. Vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito da Verdade, Paris, 1860. Olha só que coisa linda, né? Muito lindo o advento do Espírito da Verdade. E sabe lá, né, meus amados, quantos de nós fomos os transviados filhos de Israel, que agora, né, estamos tendo a oportunidade de conhecer essa doutrina, de estudar essa doutrina, de se dedicar a essa doutrina, que é o fundamento da nossa caminhada, o entendimento da nossa evolução, que nos traz, né, através dos fundamentos da doutrina, ela nos traz um meio de evoluirmos, porque ela nos mostra, né, esse fundamento da reencarnação, nos explicando por que estamos aqui, né? A filosofia, né, da doutrina nos ensina isso. O tripé da doutrina, ciência, filosofia e religião, nos traz esse conhecimento. Mas precisamos o quê? Nos dedicar ao estudo, né? A conhecer não só, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, todas as suas obras, e acima de tudo, nos conhecer o nosso mestre, Allan Kardec, né? Que nos trouxe essa beleza, se dedicou, né? Veio a esse mundo com essa missão maravilhosa de nos deixar, né, esse legado através do Espírito da Verdade para nos esclarecer. É uma bênção essa doutrina. E nós que somos espíritas, praticantes, mais do que nunca, né? Temos que nos dedicar a esse estudo, a esse conhecimento, a essa beleza que é a doutrina espírita, doutrina de amor. Né? Porque quando Jesus falou, vou pedir ao Pai que vos envie, né, um Consolador prometido, o Espírito da Verdade. Né? Ele próprio que veio comandando essa falange, né? Que hoje nós estamos aqui desfrutando da beleza dessa codificação. Então fica aí, meus amados, essa beleza, né, desse evangelho dessa noite, e que com muita gratidão devemos sempre, né, ter também ao nosso professor Allan Kardec. Então vamos agora passar às vibrações coletivas. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir desse momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperança sobre a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados.
Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade do teu sublime amor. Que se esclareçam, se liberte de todas as perturbações, reanime-se e progridam, envolvidos na tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site